Como sobreviver às prisões femininas mais perigosas. Número 7. Penitenciária de Tamara, Honduras. Essa instituição serve como um exemplo claro de quão perigosa pode ser uma prisão feminina. Não apenas por causa das táticas extremas empregadas pelos guardas, mas também devido à violência entre os detentos. Meu pai! Hoje à noite, angústia e raiva em Honduras depois que autoridades do governo disseram que uma gangue massacrou pelo menos 46 mulheres dentro de uma prisão. Em junho de 2023, alguns detentos dessa penitenciária estavam relatando ameaças de violência de gangues locais conhecidas como Maras, mas a prisão não tomou nenhuma medida para protegê-los. Na noite de 20 de junho, os presos de uma das gangues dominaram os guardas e incendiaram as instalações. O incêndio causou dezenas de mortes e muitas outras mulheres foram baleadas e esfaqueadas durante o tumulto. Esse incidente deixou quase 50 mulheres mortas, tornando-o um dos motins em prisões mais mortais da história. Embora aderir a um gangue possa parecer uma forma de se manter seguro na prisão, casos como este provam o contrário. Exato. É mais seguro manter-se afastado de problemas e denunciar às autoridades quaisquer ameaças de grupos violentos. Hoje vamos levá-lo às prisões femininas mais perigosas da Terra. Olha a água! Se você acha que sobreviver nesse... Meu pai, velho. Meu pai. Como assim? Obrigada. Prisões femininas mais perigosas da Terra. Se você acha que sobreviver nesses lugares seria fácil, pense novamente. Você não vai acreditar no que acontece por trás dessas paredes. Que prisão obrigava as reclusas a ter relações sexuais com os guardas? Como é que os prisioneiros tomaram o controle de uma instalação? E que prisão tem um longo historial de mortes misteriosas? Número 6. Prisão La Mesa, México. La Mesa. A prisão está localizada em Tijuana, uma cidade no norte do México que é conhecida, entre outras coisas, pelo tráfico de drogas e pela violência associada a ele. E, tal como a cidade, os reclusos de La Mesa são conhecidos por serem duros e implacáveis, levando a tumultos frequentes e mortais. Mano, são tolos da Coca-Cola na prisão? Tumultos frequentes e mortais. São tolos da Coca-Cola? What? A prisão é patrocinada pela Coca-Cola, gente. Que é isso? É das prisões femininas mais perigosas do mundo. Um dos incidentes mais graves ocorreu em 2008, quando os guardas negaram água aos detentos após um motim que custou a vida de 3 prisioneiros. Em protesto, alguns presos subiram ao topo do prédio e assumiram o controle das instalações. Que isso? As autoridades acabaram intervindo, resultando na morte de 19 mulheres e ferimentos em muitas outras durante a operação. Especialistas e jornalistas atribuem esse trágico evento à corrupção e à negligência do sistema penitenciário e do governo local. Infelizmente, não há muito que um recluso possa fazer para combater estes problemas. Quer visitar uma instalação que é totalmente administrada pelos presos? Bem, veja o nosso vídeo As 5 prisões mais estranhas. Você tem uma chave para si mesmo. Mano, eu sei que prisão é esta, mano. É uma prisão na Noruega, se não me engano. Tipo, a pessoa tem acesso a tudo. Tipo, é como se estivesses a viver uma vida normal. Tipo, se tivesses um apartamento e estivesses a viver lá, é isso. Para obter mais conteúdos sobre prisões. Prisão Julia Tutwiler, Estados Unidos. Essa instituição no Alabama, inaugurada em 1942, ganhou notoriedade nos últimos anos por sua grave superlotação e pelos alarmantes incidentes de abuso sexual cometidos tanto por detentos quanto por agentes penitenciários. Um grupo chamado Equal Justice Initiative publicou um relatório sobre a prisão de Tutwiler, afirmando ter falado com mais de 50 reclusos, muitos dos quais disseram ter sido abusados sexualmente por guardas prisionais. De acordo com um relatório de 2014, os oficiais exigiram favores sexuais em troca de uniformes limpos e realizaram contagens irregulares de cabeças nos chuveiros. Até 36% dos funcionários foram identificados como envolvidos em relações sexuais com detentos, muitas vezes não consensuais. A má conduta era tão terrível que, em 2016, o governador do Alabama anunciou o fechamento da prisão.
No entanto, Nossa. ele continua funcionando até hoje e não há evidências que sugiram que o abuso tenha cessado. Número 4. Prisão de Lowell, Estados Unidos. Nossa, mano, isso é Lowell muito abriu suas ruim. portas em 1956 como a primeira prisão feminina da Flórida e desde então tornou-se a maior prisão feminina dos Estados Unidos, abrigando quase 3.000 detentas. Mas, apesar de estar superlotada com mulheres condenadas por assassinato, crimes sexuais e tráfico de drogas, a maior ameaça talvez seja a equipe abusiva da prisão. Ex-presidiários falaram abertamente sobre serem forçados a fazer sexo com guardas para evitar serem colocados em confinamento solitário. Alguns prisioneiros Que morreram em circunstâncias isso? suspeitas após denunciarem assédio por parte dos funcionários. As suas famílias não receberam qualquer explicação. Número 3. Prisão Central de Bangalore, Índia. Esse local foi inicialmente construído como uma prisão para homens, mas depois foi acrescentada uma seção para mulheres. Atualmente abriga mais de 200 mulheres, algumas das quais se apresentaram para contar as coisas terríveis pelas quais passaram. Em 2014, um grupo de prisioneiros enviou 2 cartas afirmando que estavam sofrendo exploração sexual por parte das autoridades prisionais. De acordo com as cartas, as mulheres foram levadas para a seção masculina da prisão e forçadas a fazer sexo com detentos que haviam subornado os guardas. As autoridades penitenciárias negaram as alegações, mas o governo interveio e ordenou uma investigação. Número 2. Prisão feminina de Heilongjiang, China. Apesar do sigilo do governo chinês em relação a essa instalação, um incidente em 2023 revelou o abuso sistemático sofrido pelos detentos. Mua Yangxia, uma mulher de 75 anos, morreu ao ser agredida pelos guardas e outros detentos. Ela já havia relatado ter sido torturada por guardas da prisão na tentativa de fazê-la renunciar à sua fé, conhecida como Falun Gong. De acordo com a Human Rights Watch, essa fé tem sido perseguida na China pelo menos nas últimas 2 décadas. Alguns relatos afirmam que pelo menos 5.000 praticantes dessa fé morreram devido à sua prisão e à negligência do governo. Número 1. A prisão estadual metropolitana para mulheres, Estados Unidos. A prisão na Geórgia, inaugurada como uma prisão... Mano, uma prisão que... Mano, seres preso pela tua fé, mano, não faz o menor sentido, puto. Estamos aí no século XXI. Uma pessoa ser presa, ser torturada por causa de religião mano, é completamente inadmissível. É inadmissível, mano. Tal como todos os casos que estão aqui, obviamente, de violações e abuso sexual e tudo mais. Mas, mano, seres preso pura e simplesmente acreditares numa coisa. Masculina e convertida em uma instalação para mulheres em 1992, rapidamente se tornou uma das prisões mais problemáticas dos Estados Unidos e do mundo. Com uma grande população de condenados à morte ou à prisão perpétua, uma boa parte dos conflitos nessa prisão girou em torno de encontros sexuais. Uma investigação da ABC News revelou que até 90% dos reclusos tinham tido relações sexuais com outros prisioneiros, levando a conflitos e violência. Que é isso? Devido às condições severas da prisão, muitos detentos tentaram tirar a própria vida. Alguns conseguindo, como Lynn Turner, que, em um esforço para escapar das condições horríveis da prisão, teve uma overdose de medicamentos para pressão arterial. O centro finalmente fechou em 2011 e sua população foi transferida para outras instalações do estado. A vida na prisão é, sem dúvida, desafiadora. Mas imagine ser mantido em cativeiro sob as piores condições. Nossa, mano. O que é que foi isso, velho? Eu ia olhar o chat porque vi o chat subir. Vum! Toma lá, um tiro de justiça. Caraca. Vida desafiadora. Mas imagine ser mantido em cativeiro sob as piores condições possíveis em confinamento solitário. Nossa, mano, deve ser Não é um horrível. pesadelo incomum. Cerca de 80.000 pessoas nos Estados Unidos estão atualmente sujeitas à prisão por isolamento. Se quiser saber como sobreviver à sua própria... Caraca, mano, como assim, velho? Passada. Muito bom, mano.